Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Michael, esse é o episódio 49, estamos quase cinquentando aí. E como sempre, estou aqui acompanhado, né, do co-editor Jeff. Fala aí, Jeff, de Terras Eu, Longínquas. pois é, estou aqui em João Pessoa, rapaz, bom demais. Eita, o milagre da É, internet. isso, exatamente, é milagre da internet. Rapaz, eu achei legal, o aeroporto deu um upgrade aí já não tem aquele problema da escada, né? Agora você sai direto no Finger. Ah, A vinda foi com muita aventura, perdi voo e tudo, mas culpa eita. minha. Lá em Salvador quase me mataram de coração, porque me mandaram para o outro portão do outro lado do aeroporto. Foi aventura, mas no final cheguei e foi Com muito emoção. massa. Foi, que é para participar aqui do aniversário do meu pai, foi legal pra caramba. Onde a gente viu vários jogos, eu acho que eu vi mais jogos nesses 3 dias do que todo ano, É aquele né? momento de pegar os amistosos, aquele 15 de Jaú contra o 15 de Piracicaba, aquela beleza. Rapaz, pois é, porque aqui tem um time que é muito engraçado, que passa assim, Série D, né? Aí, Eita, Série D, aí você pensa assim, pô, né, o cara gosta de futebol. Não, não, não. Quem gosta mesmo é quem torce pro 13, pra quem torce pro Souza, entendeu? Esse aí gosta de futebol mesmo. É que nem aham. aquela galera do Santa Cruz, né? Que vai lá, pô, lota o estádio, quando você vai ver, o cara tá na série C ou D, eu não lembro mais. Entendeu? Ali sim, ali o cara gosta de futebol. E o do Souza é massa, que é um dinossauro, sabe? Porque lá é um sítio arqueológico, né? A cidade já Aham. tem um sítio. Aí é muito legal, pô. Dinossauro, pô. Como é que você não vai simpatizar com o time do dinossauro, né, velho? Mas Legal. agora os jogos são. Mas aí deu pra ver o Barça. Deu pra ver o Barça. Momento Ah, clubista muito agora. bem. Muito Momento bem. clubista, os meninos estão voando. Rapaz, que os moleques, eu vou te falar, viu? Ali eu achei. O ouvinte no futuro vai concordar ou não, né? Se o Barça É vai isso decolar ou aí. não, né? Mas foco, Jeff. Aqui não é um Sim, podcast de foco. futebol. Vamos lá. Não, sim, No vamos lá. episódio de hoje, no episódio de hoje, né, a gente vai ter aí amizade colorida, a gente vai ter bruxo, a gente vai ter encanador, né? Porque Isso. no pós-segunda-feira a gente vai falar do Amor Platônico, lá, a série lá da Apple TV Plus. Uhum. Pós-quarta-feira, a terceira temporada do Witcher. Parte E no 2. post de. É isso aí. Parte tudo já, né? Porque eu fiz de uma vez Parte só. tudo. Uhum, uhum. E o post sexta-feira, Os Encanadores da Casa Branca, que é uma minissérie lá da Max, né? A Isso. falecida HBO Max. É tão Então estranho. vamos nessa? Vamos lá, simbora. Então vamos lá. Vamos começar então com Beco no Baião, né? Momento aí que a gente vai falar sobre os posts da semana. Então, como eu já disse, post segunda-feira, Amor Platônico, lá a série lá da Apple TV Plus. Fala aí, Jeff, como é que é essa amizade colorida aí? Rapaz, então, né? É engraçado, você falou amizade colorida. Eu lembro que tinha Antônio Fagundes, ele era o galã de uma novela que era assim, na Globo, e era bem avançadinha, sabe? Tinha a ficante, aí e tinha a menina que tinha o ficante, então era pra Frentex, né? Na Aham. época, né? Como o pessoal falava, e pior que tem a ver um pouco e não tem nada a ver com isso. Então, que acontece? Essa série, ela fala sobre amor platônico, ok, mas fala também sobre amizade, fala sobre a superação, né, dos problemas, né, as visões complementares, né, e principalmente aquele processo, né, de às vezes desconstrução construtiva que algumas amizades têm, né? Porque elas vão desconstruindo o que você acredita e às vezes possibilitando outras possibilidades, né? Possibilitando outras possibilidades. Tá, excelente, mas enfim, do que se trata essa série, né? É a história de dois ex-amigos, né? Que é o Will e a Sylvia, né? O Will com Seth Rogen, né? E a Sylvia com a Rose Brian, né? E que Rosebud. Burn, é isso. E o que acontece? A Rose
a Sylvie, na verdade, a Sylvie, ela se afasta do Will porque ela tinha falado, essa menina não é legal, que não sei o que, e ele tava apaixonado e falou, não. E eles começaram a brigar, ele já tava noivo, e aí pronto, aí a coisa foi pro caramba, e eles nunca mais se falaram. E um dia, tá lá a Sylvie lá, e de repente vê nas redes sociais que eles se separaram. Então ela imaginou, poxa, né, o Will deve estar devastado e tudo e tal, e ela mandou uma mensagem, você topa tomar um café e tudo e tal, e daí eles acabam reatando a amizade, né? Só que aí começam a acontecer as interações que eles tinham. Só que a vida de cada um já tá uma coisa mais estabelecida, eles não têm a mesma energia, eles não têm os mesmos hábitos, então é muito engraçado, né? Essa dinâmica. Cara, é uma série super leve, ela é às vezes boba, ela é instável, tanto de qualidade, mas também de situações, e isso não necessariamente é ruim, né? Por quê? Porque cara, tem espaço para besterol. Claro que tem o Seth Rogen. Então a gente vai falar de drogas. Crianças não usem. É Né? quase impossível, né, ter alguma coisa com Seth Rogen e não ter alguma droga envolvida. Exatamente, né? Então, tem umas situações lá meio clichês, né? Mas tem situações engraçadas, diferentonas, sabe? E, cara, é uma série de 10 episódios, 30 minutos, né? Então, em 3 horas você mata essa série. Cara, e é bem divertida, cara. Eu achei bem levinha, bem descompromissada. Ela tem umas situações engraçadas, por exemplo, tem um easter egg, né? Com a Rose Byrne, né? Né? Que ela fez aquelas paradas paranormal e tudo, né? E então tem umas referências engraçadas do tipo assim, se você compraria ou não uma casa que alguém morreu dentro, você compraria, Michael? Rapaz, depende da morte, né? Se for uma morte natural, aquela em paz, é tranquilo, né? Agora, se o cara foi esquartejado na casa, aí é complicado. Então, pois é, eu não sabia, lá nos Estados Unidos eles têm que avisar, né? Aqui no Brasil o pessoal nem fala. Às vezes você pagando um dinheirinho pro porteiro, dependendo do porteiro, se ele não tá recebendo de quem tá vendendo, talvez ele diga a verdade, né? O amigo meu passou por uma situação paranormal que foi complicada, cara. Ele, pô, recém-casado lá, ele ficou vendo um vulto lá de uma véia. Ele falou, não, é uma coisa que eu. Não, da minha cabeça. Ele ficou calado, todo desconfiado, assim, né? Não sabia como fazer. Um dia viu a esposa bem assustada, assim. Aí ele falou assim: vem cá, você. Aí ela completou a frase: você viu uma velha no corredor? Ela, sim. Eita. Vamos vender essa casa? Vamos. E aí, meu irmão, foi um inferno, porque foi financiamento, então imagina. Enfim, aí tem gente que, você ouvinte que está com esse problema, dizem que gato ajuda, você chama o pastor, Ou um então ela padre, liga lá pros amiga. Ghostbusters. Também, mas aí pode ser que, né, você tenha algum dano a mais na sua propriedade. Pode ser. Talvez manchar as paredes um pouquinho de marshmallow, né? Talvez uns raios, né, de plasma, mas isso aí, né, frente ao prejuízo de vender, né, ou a fama, né, então, normal, né. Cara, e é engraçado porque o Seth Rogen, no seriado, ele faz o Will, que é um mestre cervejeiro, né, e cara, tudo a ver eu com ele, né? Não, tem tudo a ver, pois é. A Rose Byrne, ela faz uma mãe de 3 filhos, né? Que, poxa, ela tinha começado no ramo de advocacia, acabou virando sócia de uma firma e acabou se afastando para dar maior ênfase, né, na criação das crianças e tudo. Só que com o tempo ela foi ficando naquela rotina, naquele vácuo, aquela necessidade de algum desafio e alguma coisa, né? Ela não via muito sentido naquele processo, né? Ela via o sentido que ela gostava dos e tudo, mas ela sentia a falta daquele, né? Então, essa série, na verdade, também poderia se chamar Crise de Meia-Idade, porque é um assunto bem recorrente nessa série. Então, é engraçado, porque
Eu acho que eles não pegaram porque eu penso, pô, é meio deprê, né? E tem umas coisas que é bem, cara, é clássico de meia-idade, sabe? Mas que levam a alguns dilemas interessantes. Outra coisa também é aquela pergunta se homens e mulheres teriam uma amizade. Cara, sim, eu acho que sim, se a pessoa... Claro, depende do nível... Cara, não vou soar pedante, mas depende do nível de maturidade da pessoa, né? Na questão de relacionamento, às vezes também, né? Se a pessoa está acostumada a ter, né, amigas e tal, né? Por quê? Porque, cara, muitas vezes, principalmente nós homens, né, a gente não temos aquela capacidade de comunicação ou resolução de problemas de forma não agressiva, né? né? Então, Imagina. não, imagina, né? Então, e vice-versa, né? Às vezes a gente são visões complementares, né? Que são bem bem-vindas, né? E que, cara, rendem situações muito engraçadas também, vira e mexe, né? Eu tenho amigas minhas que, nossa, são muito tops, nossa senhora. Nisso aí eu tenho muita sorte, né? Acho que isso aí eu não posso nem reclamar tanto pelos meus pais como também pelos amigos, e como diz a música, né? Já aproveitando, né? Quem tem amigos tem tudo, né? Isso aí, sem dúvida, a gente tem que também ser um pouquinho grato, né? Mas voltando à série, então, é engraçado porque a série consegue repetir resgatar um pouco esse sentimento, né? Então, essa é a parte divertida, né? E também levar alguns questionamentos, porque o pessoal fala que os 40 são os novos 20, né? Não sei, né? Aí acreditar muito na indústria farmacêutica, médica, talvez, não sei, né? Mas é uma forma interessante de ver um pouco a vida. Então, é uma série sem grandes pretensões. Gente, vai curtindo, vai curtindo. Assim, eu gostei. Assim, tem momentos bem, mas tem momentos assim que, poxa, você ri um pouquinho, não tem como não rir, né? Tem alguns diálogos muito inteligentes, algumas situações bem idiotas, mas outras bem boladas, bem boladas. Então, e eu acho que conseguiu fugir de alguns clichês sobre os assuntos, né? Então, você vê por isso que a Apple escolheu, né? Porque não é tão óbvio, né? Então, curti, tá lá disponível lá na Apple TV Plus, né? E eu acho que aí deixou Legal. cliffhanger para a segunda temporada. Vamos ver, né? Ah, é? Mas É. assim, pelo que você falou aí, o Seth Rogen parece que tá bem no estilo Seth Rogen, né? Um mestre cervejeiro que usa droga. Ele como é que tá, Não, assim, naquele bem estilo Seth Rogen mesmo? não, então ele tá mais light, assim, ele só convida às vezes a personagem a voltar a certos hábitos, porque ela também não Aham. era santa, entendeu? Também, entendeu? Uhum. Entendi. E ela é casada, inclusive, com um cara que é todo bopinta e tudo e tal, e ele mesmo, sabe, todo certinho, todo, né? E Ah, ela, então só quem se separou foi ele, né? Ela não. Ela ainda é Isso, ela casada. não. Ela é Ah, casada, é entendi. feliz lá, com ele todo bonitão e tudo. Entendi. E é muito engraçado o contraste, sabe, dos dois, e isso também rende situações engraçadas. Então, tem isso também. E, cara, Tá. ele tá muito bem, cara. Eu acho que os dois têm uma boa química, né? Aham. Então, e eles se odeiam e se amam. Então, enfim. Normal, né? Como boa amizade, eu acho que é normal. Bons amigos nem sempre tem que concordar, e que bom, Sim, né? sim, com certeza. Eu acho que isso é um relacionamento para evoluir, né? Tem que Uhum. aparar as arestas, né? Não tem jeito. Uhum, você não precisa concordar com tudo, e que bom, e você ter liberdade de também Exatamente. falar, né? Então, cara, rende umas situações bem engraçadas. Eu Legal. curti, é bacaninha. E ele tá excelente, cara. Eu achei que tá excelente, assim. Mas ele tá menos louco do que antes. Então, Porque é isso que é por isso que eu perguntei, porque é. geralmente você já meio que espera, né, que ele vai ficar bem doidão nesses papéis, né? Não, não, é menos, menos. Hoje em Ele dia, também, hoje em ele dia, também não. chegou na crise da meia-idade, né? Exatamente, pronto, perfeito. Definiu perfeitamente. É exatamente isso. Tá dentro do, É, do, do esperado de uma pessoa de 40 anos. isso Falando em aí. 40 anos, uma pessoa de 40 anos ou mais, né? Meu filho, essa próxima série aí, ó, né? Depois de quarta-feira, The Witcher, parece que tá chegando uma meia-idade também, hein, ô Mike? Como é que é isso aí? Terceira temporada, você acha que acabou? Você acha que vai renovar? Que tu acha? Tem gás ainda? Tem.
pra render alguma coisa ainda? Rapaz, complicado, viu? Então, vamos começar aí a falar, né? Depois de quarta-feira, terceira temporada do The Witcher. Eu fiz a crítica das duas primeiras temporadas, né? Eu sou um Uhum, fã aí, eu não li os livros, uhum. mas eu sou muito fã da série de jogos. O terceiro jogo, principalmente, foi o que eu mais joguei. Realmente, É muito bom. para mim, foi o primeiro. Eu tentei, não consegui. O jogo em si, a história é boa, É, mas a mecânica do jogo, a jogabilidade é muito é horrível. travada. Uhum. O segundo melhorou um pouco, mas também não consegui chegar no final, porque ainda achei a jogabilidade. Mas o terceiro, para mim, foi a culminância, assim, foi um negócio que tudo se fechou ali num produto perfeito, né? É. E joguei, aproveitei bastante. Então, quando foi anunciada a adaptação, eu fiquei muito ansioso. Vi a primeira temporada, né? As críticas estão lá no blog, quem quiser ver o que a gente falou. Referencio elas também lá na crítica da terceira. A primeira temporada, eu achei que eles deram uma cambaleada, assim, a história ficou meio confusa, a forma como eles montaram, com aquelas viagens temporais, né? Tipo o Christopher Nolan, mas sem fazer tanto sentido no final, sem ter tanta explicação. Então, já na segunda temporada eu gostei bastante, achei que eles deixaram a trama um pouco mais linear, eles conseguiram balancear bem a questão da ação com a história, né? Aumentaram um pouco a questão da politicagem, né? Que eu acho que faz parte bem dos livros, não tanto dos jogos em si, porque é lógico, o jogo ele não pode ser, ele tem que ser mais focado na ação, né? Uhum. Apesar de ter bastante, assim, essa questão dos diálogos, das escolhas, da politicagem, mas ali na segunda temporada já ficou, assim, um pouco evidente a questão de que eles queriam transformar a série num novo Game of Thrones, sabe? Isso me deixou um pouco, assim, com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, mas pelo menos na segunda temporada ficou num nível bacana, eles conseguiram equilibrar, né? Então, assim, isso deixou, né, eu e todos os fãs aí esperançosos, né, por algo especial de alta qualidade no futuro. A gente falou, essa série aí promete, acho que ainda tem algumas boas temporadas por vir aí. Só que, né, o Uhum. Henry Cavill, né, que faz o papel do Geralt, né, que é o Witcher, o bruxo aí da série, é, ele anunciou, né, apesar de ter sido um papel que ele lutou bastante para conseguir, porque ele é muito fã dos livros, inclusive, dos jogos. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá. Ele é um gamer mesmo, o cara joga. Ele, inclusive, tem um vídeo dele, ficou muito famoso dele montando o próprio computador, aí a galera pirou, né? Pra mim é fake. Fake! Não, tô Pois é. brincando, tô brincando, tô brincando. Mas enfim, ele é muito fã e fez campanha para ser escalado no papel e realmente surpreendeu. A primeira e segunda temporada ele, Foi. nossa, conquistou, né, os fãs e incorporou mesmo o personagem do Geralt. Então, só que ele anunciou que a terceira temporada seria a última dele, né? Sendo que a galera ficou assim, mas por quê? Porque a explicação oficial é de que ele estava com a agenda muito complicada devido aos outros projetos. Inclusive, na época, ele tinha sido chamado para voltar a ser o Homem de Aço, lá, o Super-Homem, para DC, né? Para Uhum. Warner. Só que isso depois foi por água abaixo, porque a DC virou de cabeça para baixo lá com a questão lá, né, de mudar toda a liderança, enfim, coisas que a gente já falou aqui no blog. E aí ficou aquela pergunta, mas será que foi isso mesmo, né? E aí, depois de assistir essa terceira temporada, né, como a gente falou antes no começo lá, ela foi lançada em duas partes, né? Foram 5 episódios, depois mais 3. Eu esperei sair todos e vi todos antes de fazer a crítica. Eu achei melhor fazer assim, porque, assim, para dar uma visão já final, em vez de ficar, né, essa coisa de. E eu achei que foi o melhor mesmo. Mas depois de assistir, né, essa terceira temporada, eu acho que a motivação dele é um pouco mais profunda da saída do Henry Cavill, né? Até porque ficou essa coisa, poxa, mas o cara quis tanto esse papel, né? Uhum. Então, assim, a trama em si da terceira temporada, né? É lógico assim, quem não viu a primeira e a segunda, talvez tenha algum spoiler ou outro aqui, mas a gente não vai ter nenhum spoiler da terceira, podem ficar tranquilos. A trama, né, continua seguindo o Geralt, a Ciri e a Yennefer, eles estão
meio que fugindo aí para proteger a Ciri, né? Porque ela tem uma linhagem real e tem poderes mágicos aí que ela ainda está descobrindo a usar e tudo. E existe uma grande disputa de poder que envolve ela, porque ela é de uma linhagem real e quem tiver ao lado dela vai poder assumir um trono, enfim, né? Tem toda essa questão e os três estão aí em fuga, né? Depois de tudo que aconteceu na primeira e na segunda temporada, para tentar proteger a Ciri. E aí eles decidem ir lá para uma. É como se fosse o quartel-general, né, dos magos aí desse mundo, né? Uhum. Que para pedir ajuda sobre essa questão da própria Ciri aprender a lidar com os poderes dela e tudo, né? E aí só que acontece lá uma reviravolta, né? Que muda esses planos deles, né? E já prepara uma próxima temporada aí, onde eles vão ter que enfrentar as consequências dessa reviravolta que acontece lá nesse quartel-general dos magos lá, e uma guerra assim de proporções continentais ela é iniciada nessa temporada, né? Uma coisa que já fica clara assim, né, desde os primeiros episódios, principalmente nos 5 primeiros, né, na primeira parte, é que o foco ficou maior nas tramas políticas, né, muitos diálogos, muita trama política, em vez de caçada de monstros. Porque o Geralt, né, para quem não sabe, é um Witcher, e o Witcher, nesse universo criado aí pelo autor, ele é um caçador de monstros. É como se fosse um humano que passa por uma transformação, bebe lá umas coisas e tal, e passa por um processo de mutação Uhum. para se transformar num humano com sentidos mais aguçados, com maior força e tudo, para caçar monstros, né? É como se fosse um mercenário caçador de monstros. E na primeira e segunda temporada, isso estava bem dosado. Tá? Tinha assim, bastante monstros. Inclusive, assim, as tramas desses monstros se misturavam com a trama principal, sabe? Porque não era assim, simplesmente um monstro que aparecia do nada e Monstro eles da tinham que semana. matar. Não era assim, é só, tá faltando algum monstro, já tem uns 20 minutos que não tem um monstro, já tem 2 episódios que não tem monstro, vamos lá. E isso que acontece na terceira, ao contrário da primeira e da segunda, que você tinha histórias paralelas sobre por que existiam esses monstros, qual era a história, nessa terceira temporada não. Era basicamente assim, alguns tiveram alguma inserçãozinha relativa na trama, outros não, é só assim, vamos lá, tem que jogar um monstro aqui agora, vamos lá. E aí, só que mesmo assim, muito escassos, tem às vezes que fica mais de um episódio sem ter nada disso. Então, aí volto àquele ponto que eu falei, assim, é a tentativa deles, né, de se aproximar muito ao Game of Thrones, dessa questão de um passar rasteira no outro, né? É lógico que assim, pelo que eu não li os livros, pelo que eu vi, essa temporada se baseia em um livro específico e parece que o livro ela foi bastante fiel em vários aspectos, nessa questão das tramas e tudo. Só que a gente tem que entender, galera, que é uma conversão de mídia, né? Aqui. Uhum. Uhum. Você não pode falar, ótimo, eles não têm culpa porque eles estão né, adaptando o livro. Sim, mas aqui não é um livro, aqui é um seriado. E aí você tem que adaptar, e você tem que dosar, você tem que dar um ritmo bacana. E aí já começou a quebrar a identidade do seriado e do que os fãs estavam acostumados, principalmente quem gostou dos jogos como eu, né? Para quem às vezes não lê os livros. Então, para mim, o principal sintoma dessa crise de identidade não foi nem isso. Foi assim, o fato do Geralt, né, que teoricamente deveria ser o personagem principal que dá nome à série, ele tem um papel bem coadjuvante nessa temporada. Então, assim, ele não tem desenvolvimento, a jornada dele é bem insignificante, tem raríssimos momentos assim em que você vê o personagem dele avançar em algum aspecto, né, próprio. A trama dele gira sempre em torno da Ciri, que é a principal protagonista, essa menina, e em alguns momentos, assim, você perde a paciência um pouco, porque ela demora demais a amadurecer, sabe? Uhum. Eles ficam arrastando demais esse processo de crescimento dela, chega a ser, assim, irritante mesmo, aquela adolescente que parece que é muito teimosa, nunca aprende. E a própria Yennefer, né, que é a maga que acompanha os dois aí, que é o affair do Geralt, né, o interesse amoroso dele, ela tem uma jornada muito mais interessante que o próprio Geralt, que o próprio Witcher. Então, assim, aí para mim é que começa a pintar esse quadro da decisão do Henry Cavill de sair do papel, sabe? Uhum. O pessoal Porque adaptando já a história para o novo cenário, né?
E assim, mas assim, não é nesse sentido. Eu acho que É. ele viu o Uhum, roteiro da terceira e falou assim: olha, uhum, essa aí vai ser uhum. minha última. Eu não tô gostando do rumo que a série tá tomando e tal. Entendi, Eu acho que entendi. por tudo isso que eu expliquei, né? Além Uhum, disso, você tem assim, o investimento e a qualidade da produção diminuiu em relação à primeira e segunda, né? É lógico, ainda é um seriado que você vê que a galera gastou uma grana boa, né? Mas não é tanto quanto gastaram na primeira e segunda temporadas. Então você vê que uhum, diminuiu, né? uhum. Apesar disso, você ainda tem as cenas de luta muito bacanas e com ótimas coreografias, né? Que eu já elogiei nas duas primeiras temporadas. Só que aqui o escopo das batalhas geralmente é menor. Com uma rara exceção, né? Que acontece lá nessa Fortaleza dos Magos lá, mas uma rara exceção. Em geral, o escopo aqui é bem mais restrito, né? É, e aí você tem também aí uma questão que a gente sempre, eu pelo menos, sempre costumo às vezes criticar, que a Netflix com a mão pesada dela, né, inserções forçadas da ideologia de gênero dela, mas assim, é aquela coisa bem forçada, sabe? Muito forçada mesmo, então assim, eu acho que não faz bem para nenhum dos dois lados, então Uhum. acaba pesando demais, né, ao meu ver. Então, mais uma vez aqui, a mão pesada da Netflix nesse sentido. Talvez até nesse processo de, né, Game of Tronificação da série, que eu brinquei, coloquei isso lá na minha, né, na minha crítica, porque o Game of Thrones também tinha isso, assim, essa questão de querer chocar às vezes, né, muita cena de sexo e tal, essas coisas. Então, aqui eles já dão uma forçada também nessa questão. Então, mão pesada na Netflix. Apesar disso, você tem aí um Henry Cavill que brilha novamente como Geralt, né? Ele tem muitos diálogos, assim, ele quase não batalha, ele mais fala do que batalha, apesar de Uhum. que os diálogos dele, né, não, como eu falei, não evolui tanto o personagem dele em si, mais os outros, né? É, mas a saída dele, assim, gera grandes preocupações, né? Porque ele incorporou esse personagem, ele marcou, né? Esse seriado e como é que e eles não deixam assim, não é uma substituição que fica explicada no momento, sabe? Sei, sei. Ficou assim, É, ó, resolvam, né? resolvam, exatamente. Eu acho que ficou assim, não, na próxima temporada a gente vai ver como é que vai lidar com isso aí. Então, isso deixa assim aquela pulga bem atrás da orelha, assim, porque, cara, as coreografias de luta, você vê que o cara, assim, realmente deu sangue pelo papel, né? O Henry Cavill, ele não foi à toa que ele se esforçou muito para conseguir, né? E uma pena, sinceramente. Eu acho que fica aí uma grande interrogação, né? O que que vai ser da série, principalmente por conta de tudo isso que eu já falei, né? O resto do elenco, ele tem boas performances também, né? Principalmente a Freya Allan como a Ciri, apesar dessas irritações que eu falei, que às vezes você fica com o personagem dela, ela tá muito bem no papel que foi dado a ela, sabe? A atriz Uhum. em si. E a Anya Chalotra como a Yennefer também, como eu falei, a jornada dela é mais interessante que a do Geralt, então ela junto com a Ciri, então bem bacana ela mais uma vez na série, né? Então, para fechar já, né, aqui a minha avaliação, a terceira temporada ela não mantém esse crescimento da anterior, porque teve uma melhoria em relação à primeira, né? A segunda melhorou bastante, eu achei que foi o ápice da série. Infelizmente, agora a gente já tem uma decaída bem acentuada, a meu ver, né? Em termos de história, de produção, do encaminhamento da série, da mão pesada do Netflix, como eu já falei. Então, essa tentativa de emular o Game of Thrones, né, comprometeu completamente a identidade da série. Essa questão do Geralt não ser protagonista, falta de ação, assim, isso comprometeu demais, né? E é lógico, a saída do Henry Cavill vai impactar muito negativamente. Você fica com uma incerteza grande aí, né? Coitado lá do Hemsworth lá vai ter um trabalhão, viu? O Liam Hemsworth, né? Que é irmão lá do Chris Hemsworth, o Thor. O cara. E aí você, né, para fechar, ainda teve aquela campanha terrível, né, da Netflix, Uhum. que eles fizeram a campanha publicitária lá, que o slogan, né, era tipo assim, ele ainda é tipo assim, né, o slogan da campanha de publicidade, ele ainda é o Witcher, né, se referindo ao Henry Cavill, né, é, Não ele foi ainda feliz, é, né? ele ainda é o Geralt, ignorou totalmente o Liam Hemsworth, e os fãs do cara ficaram assim, poxa, mas vocês podiam aproveitar a oportunidade aí, né, pra
Pra Faz a já transição. introduzir o cara, o Henry Cavill, muito obrigado por todo o seu esforço, mas em breve teremos a Liam Hemsworth segurando, né, carregando a tocha, sei lá. Netflix mais uma vez provando que ali é uma parada sinistra ali. Uma pena, né? Uma pena mesmo, cara. É, É, pois é. não tinha necessidade de fazer isso, né? Mas, enfim, né? Demora. É, É eu não uma pena. sei, eu acho que essa quarta temporada aí tem grande chance de eu não me interessar em assistir. É aquela coisa, vou dar uma olhadinha, ver Uhum. um, talvez dois episódios, mas a chance é grande, viu? Vamos ver. Infelizmente, né? Porque é uma propriedade intelectual aí muito querida pelos fãs, principalmente dos jogos, né? Sim. Que tem jogos ainda para vir aí, já foram anunciados, então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pode Mas ser, vamos né? seguir, né? Vamos lá pro post sexta-feira aí, Os Encanadores da Casa Branca, outra série, né? Sim, sim, na verdade é uma minissérie só de 5 Aham, episódios, né? Ela é uma história, um arco completo, né? E, cara, comemorando, né, os 50 anos, né, comemorando entre aspas, né, assim, da incrível história, relembrando, né? Relembrando. isso, exatamente, do Watergate, né? Paz. Cara, e que história maluca, né, cara? Digna, Impressionante, cara. digna de filme dos Trapalhões, né? Eu acho que daria para ter feito, né, os Trapalhões no Watergate, porque, cara, essa Exatamente. história é impressionante. É impressionante. E detalhe, né? Assim, é uma história que, assim, poxa, nesse caso aqui, a gente vai ver a perspectiva dos coordenadores, né? Que é o Edward Howard Hunt, né? Aham, Que tá no papel do excelente, cara, Woody Harrelson, né? uhum, Que ele tem aquela forma meio cansada, então e casa muito bem com o personagem dele, que é um ex-agente da CIA, né, que caiu em aham, desgraça. Bem quase como o Slow Horses, né, que é da série, né, que fez aham, uma besteira grande, ele era super importante, a gente vai descobrindo isso ao longo do episódio, só que ele fez uma caquinha, né, e aí ele aham. caiu em desgraça. E tem um ex-agente do FBI, só que o bicho ele nunca ia passar no psicotécnico, né? Então Esse cara, esse cara, ele parece, assim, ele me lembrou muito o Sargento Pincel, né, em alguns momentos, Uhum, até ele falando aí da, exatamente. da analogia dos Trapalhões, mas ele parece, cara, um personagem fictício, esse cara. É impressionante você Exatamente. imaginar que esse cara, ele era assim mesmo, de verdade. Não, você imagina assim, o pessoal tá exagerando. Não, 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 gente. Vocês vão ver na série. Você vê assim, não, ninguém é assim. Cara, pior que é. É tanto que a série, ela escolheu aquele cara, o Justin Tiroy, Tiro. T-Row. E, cara, eu olhei assim, não, o cara deve estar exagerando. Gente, meu Deus do céu, que é o Gordon Lindy, né? Cara, o Aham, bicho, que cara é esse? Que figura, velho. Tipo assim, é óbvio que ia dar besteira, né? E o que eles tinham que sim. fazer? Não, primeiro, por que encanadores, né? É porque eles tinham que consertar os vazamentos, né? Uhum, Das operações do Nixon, né? E além desses vazamentos, eles tinham medo de perder a eleição, né? Porque os democratas estavam, a reação à guerra do Vietnã estava começando a custar bastante. E também teve os problemas da época, né? De 71, a gente está falando de aham. 71, 70, né? Aí, qual era a encomenda? A encomenda era colocar em 72 escutas, né? Em 71, perdão. Escutas no escritório democrata, né, para poder ganhar algumas vantagens para fazer chantagens, né, arrumar provas contra na campanha. Só que, cara, é Inclusive, impressionante. fica no prédio Watergate, né? Daí que vem o Isso, nome do daí vem o escândalo. nome. É impressionante, cara. Quando a operação você fica assim, não, mentira, isso não aconteceu assim. E sim, e sim. E é engraçado você ver a motivação dos caras, da escolha dos cubanos, né? Aham. Aquela ideia de que os democratas, né, eram comunistas e maconheiros e a República ia degringolar de vez se eles voltassem, sabe? Então, os caras já eram um pouco fora da casinha. O Gordon era totalmente fora da casinha. Já Totalmente.
O Howard, ele já estava mais cansado, ele já era mais pragmático, ele queria mais curtir quando pudesse, sabe? Já o Gordon não, cara. O cara é aquela, assim, o cara parece que saiu de uma comédia, né? Os episódios, o legal desses episódios, sim, assim, como um problema na série, acho que às vezes tem um probleminha de ritmo, e também a produção não é muito luxuosa ou sofisticada, sabe? Mas a história é tão maluca, e o elenco é tão bom que, cara, as duas coisas se compensam muito facilmente, sabe? Até curioso que todo final de episódio, praticamente o último frame, mais ou menos, é um texto explicando. Então, tipo assim, na maioria das vezes eles falam, olha, a gente tomou algumas liberdades criativas, mas tais coisas aconteceram, sabe? Uhum. E é inacreditável, é inacreditável. É tipo daquelas coisas que você, não, peraí, deixa eu procurar no Google. Se você não conhece essa história, é impressionante mesmo. É impressionante, eu enfatizo bastante isso, sabe? Então, cara, no elenco tem a Lena Headey, né? Headey? Lena Headey. Headey. Ai, caraca, não acerto um, hein? Mas tudo bem. Do Game of Thrones, né? A rainha. Isso. Shame! Isso, exatamente, que ficam jogando as coisas nela. Cara, excelente, excelente. E aqui ela faz uma agente que seria muito melhor do que o Howard. Perdão, que é a Dorothy, né? Hunt. E tem um Downhall Gleason. Gleason. Ele faz o chefe que tá, tudo bem, vocês têm essa missão aqui, vai lá e faz. Mas se ele prestasse um pouquinho de atenção e observar o absurdo que seria isso, entendeu? Que é o John Dean, que acabou sendo muito esperto e aproveitando alguns detalhes dessa história, né? E o Toby Huss, que é famoso, né? E ele acabou permitindo, com o personagem dele, né? Permitindo que houvesse a explicação do que diabos aconteceu, né? Porque eu vou te falar, Michael, eu olhei assim, não, acho que aqui a série tá exagerando e tudo. Não, gente, tem muita coisa ali que você... Então, por esses detalhes, eu acho que vale muito a pena, porque ela é engraçada, ela é séria às vezes, ela leva algumas reflexões, ela nem entra muito nas consequências, né? Que isso foi um dos fatos que acabou acelerando o fim da Guerra do Vietnã, não foi só o fracasso, o pessoal fala que é Tostines, né? Os problemas políticos acabaram acelerando a derrocada militar ou vice-versa, né? Mas de fato acabou o polêmico e tóxico governo do Nixon, né? E o Nixon acabou gerando, né? Consequências até hoje, né? A política americana, né? Então, cara, eu diria que esse mais o Gaslight, né? Que a gente o Gaslit, isso que eu ia falar. A gente já falou aí, né, desse seriado um tempo atrás. Inclusive, eu acho que tá no podcast já esse seriado, que é um seriado também que mesmo assunto, só que num foco diferente. Ele foca já no cara que era o coordenador de campanha, no advogado que foi chamado para ser tipo o chefe de campanha lá do Nixon, da reeleição, e na esposa dele, né, que aí são interpretados pelo Sean Penn e pela Julia Roberts, né, também um elenco de peso aí. E aí você tem também lá o cara que faz o papel do John Dean, é o Dan Stevens, aquele cara que eu gosto muito, né? Também vale muito a pena essa série lá do Stars, né? Quem quiser. Isso. Então, cara, somando essas duas visões, cara, eu acho que a pessoa tá muito bem servida sobre esses eventos, né? Então, vale muito a pena. Eu acho que, cara, assim, eu me diverti, me surpreendi. E, cara, é uma história fechadinha, 5 episódios de 40 e poucos minutos, tá lá no Max, né? Um dia eu vou me acostumar em chamar de HBO Max. E, cara, curti demais. Eu recomendo, valeu a pena. Essa série valeu a pena. E tem outra coisa que vale a pena aí também, né? Ah, é? O que é? Os petiscos. Né? Opa! Boa transição. Vamos lá, então.
Vamos nessa, vamos falar então dos petiscos, né? O momento em que a gente vai falar um pouco aí do que tá por vir aí no mexido e depois, provavelmente, aqui também no podcast. Eu continuo com a minha lista, só que eu tô conseguindo matar alguns itens dela aí, tá começando a avançar, né? Voltando aí das férias, entrando no ritmo de novo. Assisti aquele Rylane, Um Amor Inesperado, que é um filme que tá lá no Star Plus. Gostei bastante, vou trazer os detalhes na crítica, uma comédia romântica, mas com uma personalidade bem própria dela, sabe? Inova bastante aí no gênero, dá um sopro de vida aí nesse gênero que é aquela coisa assim, um pouco cansada às vezes, né? É um gênero que tá sempre saindo filme, principalmente no streaming, né? Uhum. A gente vê demais, assim, uma inundação às vezes dessas produções periodicamente, mas sempre aquele mesmo clichêzão, né? Sempre aqueles mesmos. Então, esse não, esse é bem, bem diferente. Depois a gente vai trazer os detalhes, acho que na semana que vem já vem esse post aí. Tem também o Entre Estranhos, aquela série lá da Apple TV Plus, já assisti 2 episódios, estou no terceiro. Tá interessante a série, né? Uma série sobre um adolescente, né, que é interpretado lá pelo Tom Holland, né? Ele ainda consegue fazer papel de adolescente. Já entrando na fase adulta, né, e tal, saindo lá do ensino médio lá dos Estados Unidos, em que ele acaba se envolvendo com a galera meio ruim, uns vizinhos lá, para ajudar, o que ajudaram ele a resolver alguns problemas que ele teve na escola, em casa, porque ele tem um padastro que pega muito no pé dele e tal. Só que ele se envolve com uma galera ruim, e quando dá ruim mesmo o negócio, a galera evapora e ele fica ali, né? Hum, Segurando, né, a a lanterna bomba. sozinho, a bomba, a dinamite sozinho. Então, e aí a série mostra uma pessoa, entre uma psicóloga, né, que foi contratada para entrevistar ele, tentar entender para ver se a culpa é dele mesmo ou dessa galera, enfim. Estou assistindo aí, tá interessante. Tem a sequência no ar também da Apple TV. Essa ainda não comecei, tá na fila, mas vai rolar. A Invasão também, outra da Apple TV, que tá na segunda temporada. Essa é aquela que eu já falei que eu vou ver um episódio para Uhum, sentir pra o sentir. drama. Uhum. Qualquer coisa vai rodar, porque eu não gostei muito da primeira temporada e como ela terminou, né? Vamos ver. Tem o Círculo Fechado, que é uma minissérie lá da Max também, né? Que é sobre um sequestro fracassado e a galera que se envolveu lá nesse sequestro depois dá ruim para todo mundo, né? Com aquela Claire Danes lá. É, e é do Steven Soderbergh, né? A série. Então, promete, vamos ver aí, né? Uma minissérie, tá na fila também. Tem o Transformers, o Despertar das Feras, que essa aí eu vou tomar um tiro aí pelo time. Isso aí, boa. Em breve também vou trazer a crítica aí, para ver se é um filme pelo menos passável, né, dos Transformers, que a gente teve cada bomba aí que eu vou É, te falar. ali. E por fim, uma coisa que não está na minha lista, porque já pintou aqui, né, no podcast, só para relatar que eu estou assistindo lá o Succession, né, que você Uhum. fez a crítica, já estou no meio da segunda temporada e vou te falar, que série, viu? É muito Eu boa. queria só reforçar aí a sua recomendação, para quem não conhece, galera, tem que assistir, tá lá no Max também, né? Uhum, Tem uhum. 4 temporadas. Que série, viu? Que drama, impressionante mesmo. Tô gostando demais. E você, Jeff, quais são os petiscos? Rapaz, então, agora a série, ó, você vê que a lista tá diminuindo bastante. Tem um agente Eu vi. noturno, questão de honra, mas calma, né? Primeiro tem. Eles clonaram o Tyron, eu vou matar essa. O Serial Fire, eu vou pegar. Só que antes, eu tava querendo dar uma diluída naquela Operação Lioness. Vamos conversar aí, de repente. Eu acho que. Eu não sei se você topou. Enfim, a gente vê aí. O passe que Aham, seria legal, assim, porque pelo menos é um pouquinho de ação, alguma coisa assim. E aham. o Strange New Worlds, né, do Star Trek, tá acabando a temporada. Eu acho que dessa semana é a estranho. É porque isso é uma tradição, né? Um episódio musical. Eu não sei por que eles fazem isso, mas enfim. E aí só falta a outra pra já dar aquela finalizada. Eu tô assistindo, que tá por fora, mas tô assistindo a Fundação, a segunda nova temporada, vamos ver, né?
A galera não gostou muito da primeira, eu acho que eu entendi, porque a série ela tem todo aquele peso, né, cara? Porque é uma série, né, de uma adaptação dos maiores clássicos da ficção científica, então muita gente quer uma transposição ipsis literis, não tem como. É um livro impossível de adaptar em termos comerciais, né? Aham. E também é um livro dos anos 50, né? Ele começou nos anos 50, então. Mas o espírito, eu vou na contramão, eu sei que não é muito popular, mas o espírito, eu acho que da série respeita muito a mensagem principal, né? Aham. Então, vamos ver se realmente se concretiza e É o que eles a gente conseguem. sempre fala, né? Assim, são mídias diferentes, a gente já falou até nesse Exato. episódio aqui. É preciso uma adaptação, não tem como. Isso. E, cara, o primeiro episódio eu fiquei assim, caramba, porque tá com bastante mais ação. Eu acho que convergindo numa uma parte interessante. A série faz algumas adaptações muito, Uhum. diria, instigantes, então vamos ver. Então é uma série que, pô, eu tô empolgado, né? E acho que tá para terminar aí agora em setembro, então ainda dá. Então acho que vai fechar bem, mais ou menos essa fase. A gente começa um reload. E também eu já estou lendo alguns livros já para essa próxima fase aí. Já tem uns legais, uns livros bem doidos, né? Como o Belas Maldições, né? Que é o do Neil Gaiman, né? E que tem a adaptação lá no Prime Video. Eu também não esqueci. Então tá meio que correndo por fora. A gente, pô, vocês não falaram, não? Calma, porque parece que eles confirmaram que a terceira vai ser a última. Lançaram a segunda agora, então a gente tá. Vou correr atrás desse débito, Legal. né? É isso. Legal. É isso aí, então temos mais um episódio, né? Esse aqui, como a gente sempre fala, é um projeto do nosso blog, o Mexido Digital, que existe desde 2013. A gente sempre, esses posts estão todos lá e a gente também tem outras coisas que às vezes não acabam não entrando no podcast. Quem quiser lá dar uma conferida, também sempre a gente agradece para quem deixar o comentário, gostar lá do nosso vídeo, nosso podcast, né? Mas visitem lá nosso blog, www.mexidigital.com.br. A gente está sempre aberto aí a comentários, sugestões. E falando um pouco lá do projeto paralelo do Eu Faria Assim, né? Tá para sair o capítulo 3 aí da história lá do. Aê. Eu já gravei todo o áudio, só falta fazer edição. Então, essa semana ainda vou soltar lá o episódio, capítulo 3 lá do Julgamento por Fogo, né? E em breve a gente vai seguir aí nesse projeto paralelo, né? E é isso aí, Jeff. Muito obrigado aí por Topzera. mais um episódio. Brigadão, Michael, e vamos que vamos. Vamos nessa aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!